E a gente vai apresentar um pouco do projeto Estudos e Ações Decoloniais. Então, o projeto que a gente representa se chama Estudos e Ações Decoloniais, Ouvir e Escrever Expressões de Resistência Social. É um projeto que surgiu lá em 2021, inicialmente com a leitura, de textos decoloniais, e que foi se caracterizando como um projeto de uma característica de formação, assim, que a gente percebeu muito forte, principalmente para professores. E é um pouco nisso que a gente vai focar nessa apresentação. A partir do Estudos e Ações Decoloniais, teve uma ramificação com o pessoal de pós-graduação, em especial os alunos de mestrado, com os Vozes Decoloniais na Escola, Saberes Interculturais para a Transformação Social. Avançando na apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre as ações desse projeto. Então, a gente tem uma vinculação com o SED UFSC e os participantes destes são docentes, estudantes de graduação, pós-graduações e professores. O nosso objetivo é reforçar o papel social, cultural e político da universidade como um espaço de resistência e produção de conhecimento e diálogo. Então, a gente não quer levar o saber para as comunidades, a gente parte de uma dialogia, onde a gente aprende e aprende a ensinar também. E criar espaços formativos de diálogo e partilha de saberes entre universidade e comunidade, com especial atenção à formação continuada de docentes da educação pública, da educação infantil e de ensino médio, como a gente acabou compreendendo que era de interesse de docentes a partir de alguns cursos ofertados pelo projeto. Então, a gente tem como metodologia todo esse diálogo entre uma ação pedagógica crítica, que compreende que a produção do conhecimento científico tem que ser crítica, tem que ter uma criticidade social, o pensamento decolonial, uma perspectiva de que não deve ser apenas uma teoria, mas que a gente deve colocar em ação, mas principalmente a dialogicidade, nos termos do Paulo Freire, de que ela não deve ser apenas uma tática para alcançar alguma coisa, mas que ela é parte da nossa constituição enquanto humanos, e que é um diálogo que não pode ser unilateral, que deve ser bilateral, multilateral. Então, como a minha colega falou, a gente parte de uma criticidade na produção de conhecimento, a escuta do diálogo com vozes insurgentes, pensamentos decolonial, e aí a gente tem uma frase da Walsh: o sentido da pedagogia decolonial se foge na perspectiva de intervir na reinvenção da sociedade, na politização da ação pedagógica, propondo desaprender o aprendido e desafiar as estruturas epistêmicas da colonialidade. O que aconteceu conosco, docentes, que a gente participou como bolsista do projeto e estamos aqui como voluntária. As ações realizadas até o momento pelo projeto passou pelos ciclos de leituras e reflexões envolvendo comunidade, docentes, estudantes da graduação e pós-graduação, evento Vozes Sustentáveis, Campo Cidade e Agroecologia, com a exibição de documentário, curso do Movimento Zapatista, que teve uma carga horária de 20 horas, breve genealogia e conceitos fundamentais, o curso Vozes Decoloniais, que está na nossa página do YouTube, com mais 730 inscritos para serem cursistas dessa primeira versão, E que teve como foco saberes interculturais, sonhando e agindo para o bem coletivo. É de grande potência. Vocês podem verificar depois na página do YouTube
Os palestrantes, eles são de comunidades, alguns são da academia, todos com grande voz, grande potência, grandes saberes. E depois disso veio o curso de Vivências e Narrativas, com mais de 400 inscritos, que foi o Vozes Decoloniais, Saberes Partilhados, que foi os cursistas dos Vozes Decoloniais 1. Então a gente só trouxe algumas imagens para vocês conhecerem um pouco da cara de cada ação do projeto. Então esse foi o primeiro curso, né, que foi em modalidade presencial e síncrona também. Pode passar. Esse foi o segundo curso das Vozes Decoloniais, que teve todos esses participantes. Esse foi o evento Vozes Sustentáveis, que foi quase como, foi meio que um debate, né? Esse é o curso que aconteceu em 2024, que foram os cursistas, né, do primeiro. E, por fim, nesse ano, iniciou esse novo projeto. Como eu estava falando para vocês, a ramificação do projeto alcançou alunos da pós-graduação, em especial os mestrados, e aqui tem algumas fotos, né? Esse foi formação quilombola para espaços não quilombolas. Então vocês podem ver algumas ações do pessoal do mestrado. Pode passar. As principais temáticas trabalhadas nessas formações é a educação indígena e quilombola, matrizes africanas e afro-brasileiras, narrativas indígenas, educação para relações étnico-raciais, a ERE, ecopedagogia, interculturalidade crítica. A formação continuadas em impacto, com formações continuadas, presenciais para docentes da educação básica pública. Então a gente teve a educação quilombola e ERE, como eu falei para vocês com a foto anteriormente, os orais, histórias indígenas e histórias tradicionais indígenas, sambaquis como pontes para o ensino de história, ecopedagogia, bem viver da infância com a natureza. Esses projetos ainda estão em andamento, né? E os impactos deles sociais foi pessoas invisibilizadas se sentem representadas e produtoras de conhecimento, reforço do papel da universidade pública na justiça socioambiental, formações continuadas que pautam necessidades locais em diálogo com o global, cruzamento entre universidade, comunidade e escola, sempre partindo de uma dialogia. Então a gente agradece à Universidade Federal de Santa Catarina e ao projeto Estudos e Ações Decoloniais.